professora Silmara e hoje estamos de volta com mais conteúdo no nosso canal. Dessa vez vamos entender a diferença entre sujeito e predicado, como identificar esses dois na frase. Vem comigo! Como identificar o sujeito e o predicado dentro de uma frase? Primeiramente, você deve procurar o verbo dessa frase. A partir dele, você vai conseguir encontrar o sujeito e o predicado. Primeiramente, para você identificar o sujeito, deve questionar ao verbo quem, o que. A partir da resposta que você encontra, tudo que sobra é predicado. Vamos entender melhor com uma frase. Ele quer bolo. Quem é o verbo dessa frase? Quer. Vamos questionar para esse verbo quem, o que. Nesse caso, quem quer. Quem quer? Ele. Ele é o sujeito. E tudo que sobra é predicado. Então, sujeito ele, predicado quer bolo. Então, vamos identificar o sujeito e o predicado nessas 5 frases que eu coloquei aí ao lado. O tornado destruiu a cidade. Ele foi preso. Atrasada, mas ela chegou. Já faz 2 semanas e houve um acidente. Vamos começar com a primeira frase. O tornado destruiu a cidade. Vamos lembrar que toda vez que vocês olharem para uma frase e quiserem saber o sujeito e o predicado, devem encontrar primeiro o verbo. Quem é o verbo dessa frase? O tornado destruiu a cidade. O verbo é destruiu. E agora, como é que a gente faz para identificar o sujeito? Questiona para esse verbo. Quem e o que? Nesse caso, quem destruiu? O que destruiu? Quem foi que destruiu a cidade? O tornado. Então, o sujeito é o tornado. E para identificar o predicado, tudo que sobra. Tirou o sujeito, sobrou o quê? Destruiu a cidade. Então, o predicado é destruiu a cidade. Vamos para a segunda frase. Ele foi preso. Qual é a primeira coisa que fazemos quando olhamos para uma frase? Procurar o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Foi. Então, quem, o que? Nesse caso, quem foi preso? Ele. Ele é o sujeito porque responde ao verbo. Quem, o que? Nesse caso, o sujeito, ele. Mas, o que a gente faz para identificar o predicado? Tudo que sobra. Se ele é sujeito, sobrou o quê? Foi preso. Então, o predicado é foi preso. Terceira frase. Atrasada, mas ela chegou. Mas, como é que a gente vai fazer para identificar nesse caso? Vamos com calma, sempre lembrem que a primeira coisa que a gente faz é procurar o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Chegou. Vamos questionar para identificar o sujeito? Quem o quê? Quem chegou? Ela chegou. Ela é um sujeito. Nossa, mas esse sujeito não está no início de frase. Normal, vocês podem encontrar dessa forma. Sujeito no início, no meio ou no fim da frase. Nesse caso, o sujeito está no meio da frase. Pegou o sujeito, ela, tudo que sobra é predicado. Então, o que nós temos aí de predicado? Atrasada, mas chegou. Quarta frase. Já faz 2 semanas. Nesse caso, nós temos aí o que? Quem é o verbo dessa frase? Faz. Identificou o verbo, você vai questionar para esse verbo para descobrir o sujeito. Quem faz? E agora? Um detalhe que eu vou dizer para vocês antes de dar continuidade à explicação. Assistam ao vídeo Verbos de Tempo, que eu vou explicando como vocês fazem para usar o verbo fazer com a indicação de tempo. Agora, voltando para esse caso, quando vocês usam o verbo fazer com a ideia de tempo, não tem sujeito. Ou seja, essa frase já faz 2 semanas, não possui sujeito. É uma frase sem sujeito. Sendo assim, se não tem sujeito, a frase toda é o predicado. Vamos para a última frase. Houve um acidente. Sabemos que a primeira coisa que devemos procurar é o verbo. Quem é o verbo dessa frase? Houve. Mas, antes de darmos continuidade a essa situação,
vamos entender melhor como usar o verbo haver. Para isso, eu já postei um vídeo aqui no canal explicando. O nome do vídeo é haver, tira sujeito, bota sujeito. Lá vocês vão entender quais são os casos específicos em que o verbo haver não tem sujeito e quando ele tem sujeito. Agora, voltando para esse vídeo, essa questão aqui, houve um acidente, nós temos o verbo haver com o sentido de ocorrer. Tendo assim, ele não terá sujeito. Dessa forma, a frase completa é um predicado. Então, espero ter contribuído para vocês de alguma forma, compreendendo sobre o que é sujeito e predicado e como identificá-lo na frase. Eu fico por aqui, até a próxima!